Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara. Que doçura. Prazer em pedaços. Harmonia Utilidades. Confiança e qualidade é na Harmonia Utilidades. Qual a visão espírita do aborto? O espírito já está ligado ao corpo desde a concepção? Existem consequências espirituais deste ato para a mãe e o pai? Quando o aborto é aceito pelo espiritismo? Preparem-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. Hoje a conversa é mais do que polêmica, é uma questão não consensual. São muitas opiniões antagônicas a respeito do mesmo assunto. A gente fala hoje sobre o aborto, a visão espírita do aborto. Será que existem consequências espirituais quando praticamos este ato? A convidada é a presidente da Associação Espírita Obreiros do Bem de São Carlos, advogada, professora universitária e doutora em Ciências Ambientais, Karina Granados. Seja muito bem-vinda aqui ao Esferas da Vida. Obrigada, Priscila. Obrigada a todos e todas que escolhem esse programa tão bacana para a gente sempre debater temas relevantes e sempre à luz do Evangelho de Jesus. É isso mesmo, Karina, e hoje a gente vai conversar sobre um assunto extremamente importante, é um assunto extremamente delicado também. Depois que a Argentina há pouquíssimo tempo legalizou o aborto, a gente volta, com essa demanda sobre a reflexão do aborto, sobre a reflexão, uma reflexão maior que a gente queria fazer aqui no Esferas da Vida, porque a gente sabe, Karina, que muitas pessoas são a favor da legalização do aborto, objetivando a saúde pública, porque o aborto está diretamente relacionado à saúde pública no nosso país. Sabemos das injustiças sociais, sabemos também que no Brasil é ilegal, essa prática é ilegal, mas também a gente queria aqui no Esferas da Vida desenvolver um pouco esse assunto à luz, obviamente, da doutrina espírita, para a gente entender com profundidade, se esse ato é um ato que de alguma forma prejudica a mãe, prejudica o pai, prejudica a criança que vai nascer. Como que essas ligações, que são ligações espirituais, a gente pode perceber já desde o momento da concepção. Então a gente sabe que é um assunto delicado e você, uma mulher advogada, professora universitária, pode nos ajudar hoje com este assunto tão importante. Bom, mais uma vez, obrigada pelo convite e pela coragem da gente debater esse tema tão delicado, controverso, mas eu gostaria de começar o debate do programa com uma proposta da gente não se limitar a uma discussão simples se somos a favor ou somos contra. Porque já que partimos do pressuposto que professamos a fé espírita, e eu sei que muitas pessoas que não se dizem, não professam a fé espírita também assistem ao programa, a proposta é trazer de uma forma bem esclarecedora o que os espíritas, o que a doutrina espírita professa, não é? Mas sem estar desconectado com uma realidade social. E mesmo porque não é nenhuma proposta de um espiritismo moderno, nada disso. É da base sólida, com base na codificação, apresentada e codificada por Allan Kardec, e com essas ideias a gente vai tentar estender essa compreensão do além, a favor ou contra. Eu começo falando, claro, pela minha profissão e pela minha experiência profissional, a questão do aborto, jurídica do aborto no Brasil, é a seguinte, e não é complexa, o aborto é proibido, mas nós temos formas legítimas, legalizadas,
para a realização do aborto, não é? A gente tem nos casos de estupro, nos casos que a mãe corre risco de vida, e a partir de 2012 o aborto anencéfalo, né, de crianças anencéfalas. Bom, aqui caberia acho que vários programas só para tratar dessas 3 pontas, mas não é a proposta. A proposta é que o Poder Judiciário brasileiro, o Código Penal brasileiro, permite que seja feito tão somente nessas 3 hipóteses, mas veja, é importante adequar a fala. Ela permite, não obriga. Então aí a gente começa com a primeira reflexão da doutrina espírita, não é? Que apesar de legalmente ela ser proibida de uma forma geral, não é? E ter 3 excepcionalidades, não é? Possibilidades, né, da mulher levar ao cabo essa decisão de interromper a gestação, por essas 3 motivantes. Isso não quer dizer que o Poder Judiciário ou a lei obrigue essas mulheres a fazer isso, não é? Elas têm, então, a faculdade de tomar a decisão. E se tomada nessas 3 possibilidades, então a lei traz esse respaldo. Bom, então nessa primeira parte, nós vemos que em muitos países do mundo, quando a gente pega um mapa geral, não é? E isso é muito fácil de ter acesso às redes sociais, às redes mundiais, da internet, você consegue ver um mapa muito claro de todos os países que se posicionam veementemente contra, não é? A favor em casos específicos, como por exemplo está o Brasil, casos onde países agora estão ampliando as suas possibilidades de legitimar o aborto, não é? No sentido de não criminalizar a mulher que o realiza. São países como a Argentina, que recentemente a gente viu, Portugal já tem a Austrália já tem esse tipo de legitimação, no sentido de permitir que a mulher faça o aborto até o 14ª semana de gestação. Na Argentina, por exemplo, há o permissivo de que até os 16 anos a mulher precisa de autorização familiar e após os 16 anos ela, por si só, poderia tomar a decisão, né, individualmente. Bom, aí a gente entra, então, tirado essa rusga, né, e adequado essas terminologias de que a lei permite, mas não obriga, a gente entra, então, para as questões da doutrina espírita, não é? A primeira coisa é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é algo esplêndido, que demonstra toda a bondade de Deus, o amor dele pela gente, mostra toda uma pedagogia justa e intocável na sua formulação, visando a evolução do espírito. É importante dizer que, à luz da doutrina espírita também, nunca é demais a gente lembrar que temos oportunidades reencarnatórias, ora como homens, ora como mulheres. Então, a partir do momento de que uma pessoa olha a temática do aborto e sempre pensa automaticamente que a mulher é criminosa ao cometer este ato, e a gente vai falar sobre isso em minutos, é importante lembrar numa preliminar de que todos nós já passamos por oportunidades reencarnatórias em experiências femininas, não é? Então hoje, se estou como homem, não é? Talvez em algumas experiências pretéritas, talvez eu também tenha me deparado com esse tipo de dilema, não é? Em que situação da vida me foi oferecida um aprendizado, muitas vezes muito dolorido, não é? Que eu tive que tomar essa decisão, sim ou não. Então, para a doutrina espírita, lembrando que tivemos oportunidades reencarnatórias como homens e como mulheres, a gente já começa a tirar de um equívoco de discussão, no sentido de que muitas vezes a gente sempre culpa a mulher por ser a responsável na tomada de decisão. A doutrina espírita, a gente sabe que o plano reencarnatório é imortal, nós temos um espírito imortal, com experiências reencarnatórias sucessivas, e a partir do momento que a gestação é a oportunidade que o espírito vem para o planeta Terra, nesse caso nosso planeta de provas e expiações, não é? Nós temos inúmeros contextos de oportunidades, de histórias que precisam ser concretizadas pela reencarnação para a evolução espiritual. E para nós, os espíritas, impedir essa vinda é muito complicado,
Porque o espírito carrega em si toda uma expectativa reencarnatória. Ele faz toda uma programação prévia. E ao passo de que quando isso acontece, o aborto se concretiza, todas essas frustrações acontecem. Então, o que é importante? A gente perceber que essas reencarnações frustradas pelo aborto faz com que toda a expectativa desse espírito caia por terra e gerem uma série de responsabilidades. Quais as responsabilidades, como você trouxe na chamada, para a gente ser um pouco mais conciso? Mesmo porque existem palestras, seminários, obras lindíssimas da doutrina espírita que a gente pode deixar relacionado em uma nova oportunidade e que são muito valiosas para trazer a miúde aspectos da medicina, aspectos da psicologia, e que um programa seria insuficiente para a gente esgotar essa temática. Mas, em breve síntese, a gente percebe que existem as responsabilidades para a gestante, mas a gente não para por aí. A gente muitas vezes se esquece que uma criança não se gera sozinha, né? Não se faz sozinha. Então, esse companheiro que ouve a participação da intimidade, muitas vezes, ao saber do contexto da gravidez da parceira, da namorada, X, não é? Existe um abandono moral, um abandono afetivo, um abandono econômico. E aí, a gente percebe que na doutrina espírita, as formas de responsabilizar cada um desses atores vai ser sopesada na justa medida, e por isso a justiça divina é maravilhosa, ela vai ser sopesada na justa medida do que os casos individuais, não é? Nós não podemos simplesmente tratar o aborto, sim ou não, de uma maneira pasteurizada, como se todas as situações, histórias, trajetórias de cada ser encarnado fossem as mesmas. Eles carregam individualidades incríveis. Então, o contexto da mulher, o contexto do homem, o contexto familiar, o contexto do governo, porque existe toda uma questão de política pública também, se existe, se não existe. E todo esse caldeirão de hipóteses, caldeirão de situações que cada um vive de uma forma, nós temos num extrato final uma situação do dilema de uma mulher, por exemplo, que abandonada pelo seu companheiro, expulsa do lar, perdendo o emprego, sem um programa público de qualidade para assistir, para que ela possa levar com saúde essa gravidez até o final. Eu, aqui, Karina, numa condição de espírita, se me posicionasse numa condição de julgadora e condenadora, do tipo, ela não pode, ela não deve, ela é uma criminosa, eu não me sinto à vontade de me colocar nessa posição de julgadora, de condenadora. Porque eu vejo a questão do aborto não no dilema do sim ou do não. Eu vejo o dilema do aborto numa questão preparatória de vida. Em que momento esses companheiros estão apoiando as suas parceiras? Em que momento há um programa de saúde pública adequado para que essas pessoas se sintam, se elas não entendam que não têm condição de levar, de criar aquelas crianças, mas que elas possam terminar o ciclo gestacional e disponibilizar aquela criança para tantos pais e tantas mães que infelizmente não têm os seus filhos e podem, através do processo de adoção, levar muito amor e formar famílias lindas, não é? Mas com mantendo certeza a vida. E Karina, infelizmente, a gente sabe que essa questão da injustiça social, essa questão, sim, da mulher ser acolhida pela sociedade, pelo poder público, pela saúde pública, é uma questão não só específica, né, no caso do aborto, mas a gente sabe que para todas as questões de saúde pública mesmo, de outras questões até de doenças, patologias. Mas, claro, o espiritismo não julga, né? Principalmente nós ainda que somos espíritos em evolução, espíritos imperfeitos, que estamos aqui sempre para progredir, para evoluir. Mas se a gente pudesse entender, porque hoje o que a gente
que a gente gostaria de pensar além, né? Que foi uma das minhas perguntas que eu fiz no começo. Desde o momento da concepção, existe um espírito ali, naquele corpinho pequenininho? Porque muitas pessoas falam, mas até a 14ª semana, até a 12ª semana, o bebê não existe. Existe somente um começo ali de vida, não é uma vida específica. Como que o Espiritismo percebe isso, Karina? Pois não. Para a doutrina espírita, desde o momento da concepção, o espírito já está ligado, não é? Naquela fecundação, na nidação, não é? Que a gente chama na medicina. Mas, sobretudo, o Espiritismo entende que isso é além. O Espiritismo entende que a escolha da família, e discutimos tantos de família em tantas oportunidades, não estamos em contextos familiares por um acaso, não é? Estamos naquele contexto familiar por conta de todas as experiências pretéritas que vivemos com essas pessoas, ou que precisamos aprender outras relações, outros sentimentos, ceifar conflitos, potencializar o amor. Então, para aquele casal, aquela mulher e aquele homem que se uniram sexualmente, e o ato sexual é só o ápice de todo um contexto espiritual que previamente está sendo organizado, pensado, trabalhado para direcionar aquele espírito que integrará em tese aquela família, e a partir dessa relação todas as evoluções, oportunidades, aprendizados, amor, lágrimas também ocorrerão para que haja o aprendizado coletivo daquelas pessoas, aqueles atores envolvidos. Hoje, talvez num contexto de pai, mãe e filho ou filha, mas em outras oportunidades reencarnatórias já vieram com outros papéis, exercendo outros papéis com muitas experiências. Então, por isso que para a doutrina espírita é muito caro, é muito importante a manutenção da vida, porque a vida já está aquele princípio, aquele ser espiritual ao lado daquelas duas pessoas, em preparação, em harmonia espiritual, em preparo durante o sono físico, todas as conversas que acontecem no plano espiritual, de apresentação, de recomendações. Olha, vocês receberão essa criança, ela é importante para que vocês a transforme, não é? Num adulto honesto, num adulto íntegro. Algumas lágrimas poderão vir, mas sobretudo os sorrisos serão muito maiores, não é? Então, tudo isso é conversado no plano espiritual, nos momentos de desdobramento de sono desses pais, para que eles sejam preparados. É claro que estamos falando aqui em linhas gerais, né? Pelo que a gente lê nas obras da doutrina espírita. Existem casos muito específicos e pontuais que muitas vezes podem destoar desse cenário que eu descrevi, né? E que nos é apresentado pela doutrina espírita. Mas esse ponto que você trouxe, em que momento, não é, o espírito se une, desde a concepção ele já está presente, mas é sempre importante destacar que não é só naquele momento que ele se une, não é? Mas existe toda uma sintonia espiritual desses atores envolvidos nos papéis atuais de pai e mãe, não é? Muito bom, Karina, ótimo. A gente vai falar desse assunto nesses próximos blocos aqui do programa. Agora chegou o nosso momento, Chico Xavier, e o Chico Xavier foi questionado também sobre o aborto e ele respondeu sobre esse assunto. As criaturas que no mundo espiritual inferior se encontram no campo de sombras, às vezes quase que absolutas. Em 1936, conhecemos uma senhora amiga que praticou diversas vezes o aborto. Não era uma criatura perversa, mas entendia que estava agindo bem. Depois da sua desencarnação, depois de 6 abortos, vimos-la no mundo espiritual e ela estava em condições muito lamentáveis e se lastimava da situação de irresponsabilidade a que ela se entregara nos domínios do aborto inconsequente, do aborto sem orientação médica,
do aborto não terapêutico, em companhia de amigos espirituais, então perguntei pelo caso dela e eles nos disseram que ela se reencarnaria dentro de pouco tempo. Realmente, logo depois, de 1942, ela reencarnava. E, ultimamente, encontramos essa mesma senhora reencarnada no campo de nossas relações. E com grande surpresa, mas com grande motivo para a meditação, encontramos-la numa angústia muito grande, querendo se descartar de uma esterilidade que para ela, nesta encarnação, é irreversível. Perguntei ao nosso amigo André Luiz, e ele então me disse que, de fato, nesta vida, ela, pelo anseio de ser mãe, ela vai reconstituir os seus órgãos genésicos para ser mãe em vida próxima. E, ouvindo também um amigo médico, a quem eu perguntei sobre o assunto, ele então me disse que essa criatura podia receber um diagnóstico claramente identificável na patologia comum, e amigos espirituais então nos disseram que ela era portadora, segundo os conceitos médicos, de hiperplasia glandular cística do endométrio. Além do mais, com resultados, com derivações muito lamentáveis em seus órgãos femininos. De modo que a vida no lar, nas grandes cidades de hoje, na vida de hoje, dentro de uma vida consciente, se podemos ser pais e mães, devemos emprestar as nossas possibilidades aos nossos amigos que precisam e desejam voltar à Terra, mas naturalmente subordinando isso ao nosso critério de administração da família. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa sobre um assunto polêmico, a gente fala sobre o aborto. Qual a visão espírita sobre o aborto? A convidada é Karina Granado, mas antes eu sempre conto aqui para vocês sobre a casa editora O Clarim, que foi fundada em 1905 por Carbar Schutel, em Matão, e continua aí com o jornal O Clarim e a Revista Internacional de Espiritismo. São edições ininterruptas, olha que maravilha, desde a época de Carbar Schutel. Então são mensais, publicações atuais, pertinentes, estudos, à luz da doutrina espírita. Você que busca entender mais e melhor, entre no site, no Facebook, no Instagram da editora e se informe. O site é oclarim.com.br. E a gente também sempre fala do Instituto Eurípides e hoje tem novidades aqui do Instituto, porque o Instituto está com as inscrições para o apadrinhamento 2021 oficialmente abertas. É a chance de você fazer o bem e ajudar uma criança, possibilitando que ela se alimente todos os dias, que ela estude, participe das oficinas e tenha acompanhamento psicológico. Você permite que essa criança esteja afastada dos riscos sociais e de vulnerabilidades, possibilitando que ela cada vez mais não seja exposta a situações de risco, como alcoolismo, violência, uso de drogas e outras periculosidades. Tudo isso por apenas R$20 mensais. Olha que maravilha! Menos de R$1 por dia. O seu apadrinhamento salva um futuro, salva uma vida, salva uma criança. Então acesse institutoeuripides.colabore.org/apadrinhamento
Apadrinhamento 2021. Apadrinhe uma criança agora mesmo. O Instituto Eurípides precisa da gente, precisa de você. E eu tenho certeza que nós podemos com R$20 por mês. O que importa é a constância, não é nem sempre o valor. É todo mês estar lá presente com este valor para uma criança do Instituto. E a gente volta a conversar com a Karina Granado, professora universitária, doutora, advogada. Ela é presidente do Centro Espírita Obreiros do Bem de São Carlos. O nosso tema é sobre o aborto e a gente refletiu bastante no primeiro bloco sobre as questões sociais, sobre o acolhimento da mulher, sobre as questões da falta, né, de educação, de conscientização. A gente sabe que o aborto é a consequência de um trabalho que não foi feito ali talvez da família, do Estado, mas que talvez sim exista estratégias mais inteligentes, né? Antes da gente chegar nesse momento de talvez ter que acolher a mulher e não acolher a vida de uma criança. Mas agora nesse segundo bloco, Karina, eu queria conversar especificamente das consequências espirituais, porque nós estamos aqui e nós sabemos que somos espíritos eternos, que estamos em progresso e evoluindo. E também que a gente passa por dificuldades, por provações, por expiações, e que talvez a gente não assumir essa consequência do filho seja também uma questão difícil de lidar no futuro, né? O Espiritismo fala muito da lei de causa e efeito, não é castigo de Deus, não é nada disso, mas existem algumas consequências do aborto, consequências espirituais. E eu queria começar perguntando, já que você falou no primeiro bloco, que desde o momento da concepção já tem um espírito ali para aquele corpo, ou até antes, porque o espírito foi encaminhado, né? A concepção tem o espírito foi encaminhado para aquele casal, para aquela situação, às vezes não é nem um casal oficial, mas que existe já o espírito ali, no momento da concepção. E quando esse espírito é abortado, quando esse bebê é abortado, o que acontece? O que o Espiritismo explica? Esse espírito entende? Esse espírito pode ficar revoltado com a mãe, com o pai? Como que é no mundo espiritual essa questão do aborto, Karina? Então, vamos lá. Como você bem disse, é um assunto bem delicado e as respostas que vamos dar aqui não são respostas uniformes para todas, né, as situações, sem exceções. Cada caso é um caso, cada história é uma história e cada necessidade evolutiva é uma que conduzirá essas responsabilidades, esses efeitos. E tudo a depender, né, do histórico de cada espírito, da necessidade de aprendizado em coletivo e individualmente. Bom, mas em linhas gerais, quando esse espírito é acometido da situação do aborto, esse espírito que estava para reencarnar, e a mulher por si, ou muitas vezes instigada, coagida, né, por um contexto para que ela assim cometesse esse ato, a primeira responsabilidade que a gente pensa, as consequências, é para o espírito reencarnante, né? Esse bebê que estava por vir. E nós podemos, né, de um exercício muito simples, imaginar o tamanho da frustração, da tristeza, de muitas vezes ele ter nos procedimentos dos planejamentos reencarnatórios consciência dessa oportunidade de estar aqui neste vestibular da vida, não é? Para que ele possa evoluir, aprender, sorrir, compartilhar, né? Aprimorar suas virtudes, ceifar alguns vícios. Mas você imagina essa esperança, esse frisson de alegria, de receber o amor de uma mãezinha, de às vezes, muitas vezes, em contextos, apesar de algumas limitações econômicas ou algumas outras situações que muitos de nós vivemos e vivenciaremos em outras oportunidades reencarnatórias, mas sobretudo o amor da mãe, o amor do pai, juntos ou separados, né? A questão do divórcio e famílias apartadas é um outro capítulo, mas sobretudo receber o amor. Então você imagina a frustração, a tristeza, o desamparo,
a desesperança, de sonhos sendo impedidos de acontecer. Então, esse espírito que não consegue concluir o seu planejamento reencarnatório, não é? Temos relato na doutrina espírita de várias situações, né? Espíritos que são mais evoluídos e compreendem a fragilidade daquelas pessoas que foram indicadas como pais e que então aguardarão a sua próxima reencarnação, sua próxima oportunidade para reencarnar. Mas a gente também sabe de contextos e relatos tristes, angustiantes, de espíritos que realmente ficam muito aturdidos diante disso, não é? Ou porque eles precisavam desse momento da gestação para recompor o seu perispírito e o seu corpo propriamente dito, e questões espirituais pretéritas que precisa passar pela gestação para que possam ser realocadas, reorganizadas. E o aborto em si faz com que essa pessoa, esse espírito, fique completamente destroçado, não é? Triste, desamparado, desesperançado. E casos até que chegam em relatos que nós temos de realmente tornar-se obsessor daquelas pessoas que viabilizaram o cometimento dessa situação tão gritante, né? E tão condenável muitas vezes. Em relação aos pais, nada fica sem responsabilidade. É como você bem disse, Pri, não é castigo, punição. Nós não tratamos isso na doutrina espírita, nós tratamos a questão da lei de causa e efeito. Então, a partir da mulher que fragilizar no seu motivador, não é? Porque existem mulheres, talvez, e eu sou mulher e podemos falar, mulheres que muitas vezes têm atitudes inconsequentes, como homens também têm atitudes inconsequentes. Outras mulheres e outros homens cometem esse ato equivocado por desespero, a depender do contexto social que estão vivendo. Seja quais forem, o aborto é reprovável, né, na interpretação da doutrina espírita. Mas a gente também tem que lembrar que, a depender dos contextos e trajetórias que vivenciam essas pessoas que tomam essas decisões, existe uma percepção muito verdadeira do plano espiritual das razões e motivações que levaram. Foi por obrigação, foi coação, foi desespero ou foi mera inconsequência? Então, as responsabilidades também serão medidas de acordo exato com a real intenção, com a real ocorrência mental e aplicada àqueles casos específicos. Para o pai e para a mãe, além dessas questões serem amenizadas ou não, a depender das motivações verdadeiras, sem justificativas, sem desculpas, porque o plano espiritual, a verdade vem à tona, nas próximas oportunidades reencarnatórias, nós temos relatos de consequências, e aqui sem qualquer tipo de cunho punitivo ou condenatório ou de temor, mas consequências até no corpo físico dos atos que são cometidos, não é? Uma doença aqui, uma limitação acolá, uma dificuldade em família ou individual, que não é regra, mas muitas vezes existe, e nós adquirimos isso ao longo da próxima reencarnação, para que a gente possa se lembrar da importância de cuidar do corpo nosso e também nessas oportunidades reencarnatórias. A lista, entre aspas, né, de exemplos do que as pessoas podem ser acometidas está no livro Evolução em Dois Mundos e no livro A Religião dos Espíritos, pelo Espírito André Luiz, não é? Ele traz exemplos, não é uma lista taxativa, né? São exemplos de situações que as pessoas podem ser acometidas, como infertilidade masculina e feminina, alguns problemas de variadas ordens, que a depender de, isso que é bonito na doutrina espírita, né? O bonito que eu utilizei essa palavra no sentido dela ser adequada, individualizada, pensada para cada indivíduo. Ela não é dada assim a esmo, né? As provas, os aprendizados, muitas vezes difíceis, são concedidos, são dados, né? São colocados nessas oportunidades reencarnatórias na justa medida do aprendizado necessário de cada um. Então, com relação a essas responsabilidades. E toda a cadeia que participa da questão do aborto também tem a sua
a sua pecha de responsabilidade. É sempre importante dizer, porque como a gente começou no primeiro bloco, o livre-arbítrio é que orienta a todos. E nós somos agraciados com essa dádiva, né, de podermos decidir se sim ou se não. Se a lei dos homens diz que você pode abortar nestes casos, e até assim você pode lançar a mão do seu livre-arbítrio para falar assim, não vou lançar a mão dessa legalização e vou seguir adiante, a mulher pode fazer isso, mas lembrando sempre com relação a essas responsabilidades que podem culminar no corpo físico, mas a gente não pode esquecer dos contextos sociais, da gente começar a pensar como espíritas de responsabilidade, Pri, no seguinte sentido, às vezes eu vejo pessoas tratando a questão do aborto assim, num contexto espírita, o que me choca um pouco. Ah, eu sou contra o aborto, não pode abortar em nenhuma hipótese, ok? Aí a pessoa que está padecendo daquela dúvida, daquele dilema, vira para essa pessoa e fala assim, irmã, você pode me ajudar? Ah, eu não, foi você que fez o filho, agora é você que cuide. E isso me choca muito na doutrina espírita, porque se nós aqui professamos a fé espírita, onde temos todo um aprendizado, incluindo a caridade, ora, eu não fiz aquela criança, eu não estou grávida, mas eu posso sim, num contexto de irmã daquela mulher, de irmã daquele homem, que estão um pouco desacorçoados, confusos, perdidos, através do meu amparo, do nosso como coletivo, como sociedade, do nosso amparo como espíritas que professamos a fé. Em momento nenhum Jesus tem, até de Judas, que ele sabia o comportamento de Judas, Jesus não teve uma fala que o excluiu. E por que eu aqui, num contexto de humana, há tanto ainda por aprender, quando alguém pede ajuda e num contexto de aborto, eu não usar a caridade efetiva para amparar aquela mulher, orientá-la, dar colo, abraçá-la. E ao homem também, porque muitas vezes o companheiro some por falta de amparo, por falta de orientação, de bons conselhos. Então, quando a gente faz uma releitura de aborto e caridade, a gente acha que é simplesmente ir lá e dar um pacote de fralda, quando é muito mais que isso, não é? Nós, como espíritas, ao ver um irmão passando por uma dificuldade e sabendo as consequências tão difíceis que são a questão do aborto para aquele espírito, e ver uma mulher ou um homem na dúvida de apoiar a companheira na hora, não, faço o aborto porque não temos condição, porque não é o momento, não sei as justificativas que se dão, mas todas elas podem muitas vezes ser amparadas por nós todos como sociedade e nós todos como espíritas de estendermos a mão. Porque senão a gente comete os mesmos atos equivocados que muitas outras pessoas o fazem. Porque é fácil sentar, não é? E sermos ativistas de rede social. Ah, eu sou a favor da baleia, eu sou contra o aborto, eu sou a favor de não sei o quê, mas eu estou no meu sofá. Quando, na verdade, o Espiritismo nos chama para a gente sair às ruas, estendendo a mão para mulheres e homens, e a esses espíritos de forma indireta, e no futuro muito próximo, depois de 9 meses, de forma direta, de acompanharmos a gestação, ampararmos amorosamente. Se eu também, às vezes eu não tenho também condição econômica de dar coisas, mas eu posso me doar, de falar, irmã, eu estou aqui, eu não tenho dinheiro para te dar, eu não tenho talvez condição para te dar material, mas amparo espiritual, amor, colo, amizade e solidão você não vai ter. Você vai ter tudo aquilo que Jesus nos ensina. Então pensar em aborto, em falar, eu sou contra, e alguém estende a mão, me ajude, e a gente fala assim, você que fez, você que cuide, isso não me parece um comportamento orientado pelo Mestre Jesus. Karina Granado aqui no Esferas da Vida, realmente, Karina, muito boa a sua colocação. Nós estamos aqui para conscientização, para ampliar o nosso conhecimento, porque o conhecimento é libertador. Então, só da gente saber que a gente é mais do que a matéria, que existe algo além e que a gente pode ajudar. E o apoio emocional, o apoio psicológico, o apoio espiritual, talvez seja muito melhor e maior do que o apoio financeiro para essas mulheres e para essas famílias que precisam. A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta com mais Esferas da Vida. Das esferas. Das esferas.
De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa sobre as consequências espirituais do aborto. A nossa entrevistada é a Karina Granado, professora universitária, advogada, presidente do Centro Espírita Obreiros do Bem de São Carlos. Chegamos aqui no nosso último bloco, Karina, e a gente poderia conversar um pouco sobre a importância da educação, a importância da família, da conscientização, para que esse ato não seja um ato de resolução. Não é verdade? A gente já entendeu, a doutrina espírita mostra as questões espirituais do aborto, por que não de abortar, né? A gente sabe que tem um espírito ali, a gente sabe que somos além da matéria. Mesmo você que está nos assistindo, que possa não, né, vir a ser uma pessoa espírita, mas espiritualista, que acredita que nós somos algo além deste corpo. Então existe um processo, né, de planejamento, de estarmos aqui ou de irmos para um outro lugar. Então nós sabemos que existe algo além da matéria. E é por isso, Karina, que a gente está tentando, por meio aqui do programa, conscientizar as pessoas por meio do conhecimento, porque o conhecimento liberta. A gente pode tentar ter um olhar profundo, um olhar maior para essa questão do aborto. E uma das questões, eu acho, é a educação, é a família, é a conscientização. Como que você enxerga a importância aí da família, da estrutura familiar, independente da classe social e econômica? Perfeito. Nós terminamos o segundo bloco falando de falas desconectadas com os exemplos e orientações do Mestre Jesus, não é? De pessoas que se posicionam de uma forma, mas quando o irmão ou a irmã estende a mão, as pessoas falam, não posso. E não tem outra palavra para a gente nominar comportamentos assim, conforme alguma, por exemplo, hipocrisia, não é? Ou falta de realmente compreender a mensagem de Jesus. E nós temos aqui na doutrina espírita, sim, bibliotecas maravilhosas com relatos que nos traz essa libertação pelo conhecimento. A partir do momento que a gente vai à casa espírita, que a gente faz o evangelho no lar, que a gente diz ter lido as obras básicas da doutrina espírita, me causa algumas estranhezas desses comportamentos dissonantes, né, divorciados da fala e da ação, porque a partir do momento que nós professamos uma fé espírita que é inclusiva e não exclusiva, a partir do momento que Jesus nos mostra que é o amparo, que é o amor, que é a compreensão e não julgamento, a partir do momento que a doutrina espírita vem e nos fala que a educação do espírito é o que nós buscamos como uma realidade da vida, não é amealhar os bens materiais, eles existem, estão num planeta de provas e expiações, num mundo capitalista, então a gente precisa trabalhar, ter dinheiro, etc. Mas não é isso que deve guiar as nossas vidas. E a partir do momento que todo esse conhecimento, essa educação do espírito, quando apreendido de verdade, nos leva a concluir, e não tem outra forma de concluir senão essa, de que nós precisamos ter tolerância, precisamos ter empatia, precisamos ser compreensível com os erros dos outros. Irmãs e irmãos que estão envoltos no dilema do aborto, que chegou nessa finalização da temática, nós temos como espíritas que pensar também em todo o caminho que permeia o momento. Se estamos falando de jovens, crianças e adolescentes que estão ficando grávidos, alguns infelizmente por violência sexual e outros por simplesmente desamparo familiar, desconhecimento das questões sexuais, para a doutrina espírita, ela sempre nos sugere o enfrentamento respeitoso, razoável, equilibrado, de temáticas que, ainda que muito espinhosas, são necessárias de serem debatidas como estamos fazendo aqui nesse programa hoje. Não é um tema fácil. Assim como também não é um tema fácil nos reunirmos com os nossos filhos e filhas e explicar sobre a sexualidade para eles. Que em muitos contextos familiares, essa temática do sexo se revela um tabu. Então, eu não sei, meu pai não explicou para mim,
eu também não vou falar sobre isso, e eu reproduzo, infelizmente, nesses jovens e adolescentes, num contexto social que já não é mais daqueles que vivemos, a realidade mudou, não é? O acesso a redes sociais, às plataformas digitais, é muito diferente do que aquilo que eu, por exemplo, vivi, não é? Não sou tão novinha, mas também não sou tão idosa, né? Não estou ainda na terceira idade, mas eu vivi num contexto de educação diferente, não é? Do que os jovens de hoje, os nativos digitais, muitas vezes. Então, se eu não tentar romper, eu como pai, como mãe, não tentar romper com um tabu que me foi muitas vezes ensinado num contexto social e não ousar com o suporte da doutrina espírita, com o suporte de profissionais que estão aí apostos para nos orientar. Quando eu falo de sexo para o meu filho, não sei, vamos procurar quem saiba e que possa nos ajudar. A doutrina espírita nunca é limitativa no conhecimento, ela traz um conhecimento da vida espiritual, mas ela sempre sugere que a gente também ouça a ciência, porque é um dos pilares da doutrina espírita. Então, se eu não sei como falo, procure um profissional. Então, isso no ensinamento da fisiologia humana, né? Como que isso acontece? Ah, mas eu não acredito que as crianças não saibam como. Mas elas sabem, mas onde elas aprenderam? Foi por você, pai? Foi por você, mãe? Foi por você responsável? Ou ela aprendeu na rua? Ela aprendeu na internet? E será que a informação que ela tem visto lá é adequada? Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto, como que a doutrina espírita vem e nos orienta? Ora, onde estão os leitores da doutrina espírita e que lá está, assim, aos baldes escrito a importância da evangelização infantil, da mocidade espírita e dos pais também frequentarem grupos de pais, porque muitas vezes nós maduros nos achamos detentores de todo um conhecimento que é incessante, que é abundante, que deve ser debruçado, refletido, e muitas vezes nós, num tom arrogante, eu já estudei, eu já li, não preciso mais. E relego o cuidado do aprendizado religioso para os nossos filhos. Mas eu não vou obrigá-lo. Eu tenho um entendimento, se é que você me permite, um pouco rígido. Eu penso que a minha filha, enquanto estiver sob os meus cuidados, é a minha responsabilidade apresentar a ela um contexto religioso, porque para mim ele é razoável, ele é racional, ele é comedido, ele é ponderado e ele é belo. Eu vou, como mãe, mantê-la, não é, na evangelização infantil, na mocidade espírita, e eu também, como mãe, preciso me policiar para manter os estudos, evangelho no lar, grupo de pais. Mas meu filho não gosta de ir para evangelização, meu filho não aguenta, não pode ver que isso aí não quer ir para casa espírita, como que eu faço? O exemplo. Conquiste o seu filho, conquiste a sua filha, mostre para eles os nossos comportamentos amorosos, saiba o que o seu filho gosta, veja seu filho, ouça seu filho, legitime o que ele fala, legitime os gostos dele. Quando a gente pensa numa orquestra, cada instrumento individualizado tem um ritmo diferente, tem um som diferente, que um oboé tocado sozinho muitas vezes soa estranho, um prato tocado sozinho muitas vezes soa estranho, mas quando eles estão em conjunto vira uma linda sinfonia. Isso é família, cada filho, cada pai, cada mãe tem um som diferente e nós precisamos permitir que todos se unam pelo amor, que os nossos lares sejam conhecidos, que os nossos filhos tenham vontade de ficar no lar, porque é um lar que não tem briga, é um lar que acolhe, é um lar que fala de Jesus, é um lar que traz esperança, é um lar que traz fé, um lar que ensina e capacita e empodera. E quando as crianças vivem nesses lares, nós criaremos adultos responsáveis, que no momento das suas descobertas sexuais, no caso, terão responsabilidade em evitar a gravidez quando ela não for devidamente planejada. E aí então não precisamos pensar em aborto, precisamos trabalhar com muito ênfase. Não é fácil, eu sei, mas com muita ênfase em nos burilarmos como os pais, para que possamos dar excelentes exemplos de amor, não de obrigação, não de imposição, mas a conquista pelo aprendizado, pela libertação, pelo carinho e pela fé. E então teremos uma geração de jovens e adolescentes e, consequentemente, adultos, equilibrados, tranquilos e
senhores, né, das suas responsabilidades e de forma como vai conduzir, formar família, seja se é uma família homoafetiva, uma família heteroafetiva, uma família plural, uma família monofamília, não importa, o formato familiar não importa. O importante é que a gente tenha responsabilidade para orientar esses filhos, essas filhas, esses jovens, esses adolescentes, e não, nós como adultos, não podemos agir com hipocrisia, nos divorciando do que falamos, bradamos na sociedade, com o que de fato nós fazemos em nossos lares. Com certeza, Karina, a gente sabe que o trabalho é árduo, a porta não é a larga, a gente tem que escolher a porta estreita do trabalho, da educação, da conscientização. Nem sempre, né, é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas a gente precisa buscar essa conscientização, educar os nossos filhos, nos educar, não é isso? Tentar a cada dia trazer nessa união, fazer uma família melhor, mais unida, com mais conhecimento, para que a gente não precise, né, de fato, depois refletir sobre o sim ou não do aborto, né? Quando a sociedade tem educação, tem estrutura, tem consciência, a própria maturidade espiritual de cada um já faz a escolha certa. Karina, queria agradecer a sua participação aqui no Esferas da Vida, né? Já tivemos uma participação sua, que bom que você está de volta, espero conversar mais com você aqui no programa. Estou à disposição, obrigado pelo convite e que a gente possa levar essa doutrina espírita para todos os lugares, sempre com muito respeito, mas com muito empenho e com muito cuidado, não é? Com muito cuidado, porque ela é muito querida e nos orienta muito sobre a mensagem de Jesus. Obrigada, Priscila. Nós que agradecemos você, nosso telespectador. Estamos aqui todas as quintas-feiras, 10 horas da noite, Agora a gente vai estar no ar não mais às 10h15, será às 10 horas da noite, logo depois do Jornal da Cultura. Também estamos na Rede Amigo Espírita e na TV Mundo Maior. E pela TV Cultura Paulista a gente tem reapresentação todas as terças-feiras, às 7h40 da noite. Uma ótima noite para todos nós e até a semana que vem, se Deus quiser. Esferas da Vida, apoio cultural, Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, que doçura, prazer em pedaços. Harmonia Utilidades, confiança e qualidade é na Harmonia Utilidades.